Nós estamos iniciando agora o webinar Principais Barreiras ao Comportamento Seguro. Este evento ele é exclusivo para os nossos clientes, para as pessoas que têm mantido relação conosco em projetos de comportamento seguro e liderança à segurança. Essa metodologia que nós estamos apresentando a vocês, ela foi aplicada historicamente já faz uns 20 anos. Recentemente, em 2010, nós recebemos uma premiação do setor elétrico através do projeto da Electro na FUNCOG. Nós também recebemos do Liderança do SESI. Em 2013, da BAT, um projeto mundial de desenvolvimento da cultura, desenvolvimento da liderança e do comportamento seguro. Esse núcleo que eu estou apresentando hoje fez parte desses projetos e tem sustentado o processo de melhoria contínua do comportamento. Primeiro aspecto. Essa metodologia é parte de um escopo maior. Cuidar ativamente um do outro é um produto do Behavior Based Safety, que nós chamamos de cuidar mais. Este programa traz como efeito o desenvolvimento do comportamento seguro. Uma das formas é um cuidar do outro, como eu disse, tá? Mas também desenvolver uma parceria entre a liderança e a operação, de forma que todos sejam engajados através de comportamentos diretos ou indiretos em busca da excelência. Nessas implantações dos projetos nos últimos 20 anos, nós descobrimos que de 20 a 50%, primeiro aspecto, essa metodologia é parte de um escopo maior. Cuidar ativamente um do outro é um produto do Behavior Based Safety, que nós chamamos de cuidar mais. Este programa traz como efeito o desenvolvimento do comportamento seguro. Uma das formas é um cuidar do outro, como eu disse, tá? Mas também desenvolver uma parceria entre a liderança e a operação, de forma que todos sejam engajados através de comportamentos diretos ou indiretos em busca da excelência. Nessas implantações dos projetos nos últimos 20 anos, nós descobrimos que de 20 a 50% dos acidentes ocorrem violação à regra. É o problema de compliance. Mas a questão, isso ainda é um efeito, não é uma causa. Uma regra ele pode ter diversos dispositivos comportamentais. A grande questão que fica é o porquê. E é isso que se refere às barreiras. No sentido da busca da causa, nós descobrimos que, no mínimo, metade dos acidentes, 50%, vocês podem verificar, é falha de percepção. As pessoas não percebem o risco. Em segundo lugar, nós temos com 21% falha de conhecimento. Em contraposição, não é uma necessidade de mais normas, mais regras, mais engenharia, mais punição ou necessariamente qualquer outra ação em termos complexos. 72% destes acidentes, o comportamento era fácil, poderia ser realizado a qualquer momento pelos funcionários sem nenhum investimento adicional. O óculos estava do lado, a luva estava do lado e ele não usou. Então, eu chamo atenção a esses dois aspectos. 50% dos acidentes, falha de percepção. 72% dos acidentes, o recurso, tudo estava preparado para que o funcionário trabalhasse adequadamente e ele falha. Finalizando esse infográfico com relação aos acidentes, 80% dos acidentes estão associados de 3 a 7 comportamentos. Esse infográfico ele nos leva a questionar e muito a abordagem que nós temos realizado na área de prevenção de acidentes. Há um forte esforço em treinamento, engenharia, em sistemas de gestão, sendo que o problema, metade deles, está em percepção e motivação. Eu não estou dizendo que é só isso, por favor, mas entendam que 80% dos acidentes associam-se em 3 a 7 comportamentos. Seja um site com 50 pessoas, 500 pessoas ou 50 mil pessoas. Um site, no caso, não, mas uma corporação. Cada grupo
eles tendem a repetir as mesmas falhas nos comportamentos. Isso é o que a gente chama de hotspot nos processos produtivos. Nesse sentido, o que é uma barreira? Barreira é tudo aquilo que influencia o comportamento, impedindo a realização do comportamento seguro. Vocês podem ver por este desenho que há a tarefa e o objetivo final em completar a tarefa. Mas nós verificamos que existem barreiras representadas por esses muros de tijolos. Uma tarefa mais lenta, mais complexa, somado a uma cobrança de produtividade, gera o desejo do operador de realizá-la de forma mais fácil, mais rápida. E se não houver nenhum outro elemento orientador, a tendência é que as pessoas escolham o caminho mais rápido, mais fácil, mais confortável. E isso é um exemplo muito prático de barreira. Portanto, barreira é tudo aquilo que promove o comportamento de risco e desencoraja o comportamento seguro. E uma das metas do Cuidar Mais é remover as barreiras. A remoção das barreiras é produto da melhoria contínua. E isso é uma função de grupo operacional, é função de liderança, conseguir realizar essas ações. Ok. Fica uma pergunta, então, do que são constituídas essas barreiras. Este primeiro gráfico, ele já começa a nos fornecer uma orientação, um caminho para entendermos as barreiras. Nós podemos verificar aqui que está o funcionário a tomar a decisão. Quais são os fatores que vão determinar que ele escolha um caminho seguro ou de risco? Ele tem a história vivida, ele recebeu o treinamento, os sistemas, ele já viu os funcionários, os colegas trabalhando, existe a supervisão. E fica o caminho seguro ou de risco? O que vai determinar? O impacto desses antecedentes é de 20% na escolha e vai sinalizar a decisão. E esses antecedentes são a cultura organizacional, que significa como nós realizamos a tarefa, a operação até hoje. E eu vou dizer para vocês, ela já foi realizada de múltiplas formas, mesmo segura ou mesmo de risco. E as pessoas se deram bem. E tem um aspecto, atitude pessoal dele. Uma atitude pessoal pode mudar e ser diferente no início do turno para o final do turno. Eu estava numa empresa química essa semana e a grande questão era mesmo você designar ou realizar uma permissão de trabalho às 3 horas da tarde, sendo que o turno encerra às 4h30. O comentário e a certeza é de que aqueles que têm que analisar e emitir permissão de trabalho iam ficar muito ansiosos, iam ter a tentação de realizar um trabalho subótimo, acelerando ele, sendo às vezes mais precipitados. A decisão organizacional é que eles não emitem mais permissões de trabalho às 3 horas da tarde, justamente para eliminar o impacto da atitude pessoal. Não é uma questão de ser certo ou errado, é uma questão de compreendermos a natureza humana e a maior ameaça a nós mesmos somos nós mesmos. Bem, dito isso, o impacto dos antecedentes é de 20%. 80% estão nas consequências. O comportamento seguro e nas consequências do comportamento de risco. Geralmente, a consequência do comportamento de risco é um trabalho mais fácil, mais rápido, mais confortável. E o do comportamento seguro, usando todos os EPIs, seguindo as normas, tende a ser mais lento, mais difícil. O trabalho nosso é justamente de remover essas barreiras, tornando mais difícil a realização do comportamento de risco. Existem formas de se realizar isso, mas sem que nós compreendamos cada barreira, fica difícil, porque cada barreira tem a sua solução peculiar. Eu lembro aqui a vocês o seguinte:
o funcionário, o operador, aquele que realiza a tarefa operacional, ele não quer se acidentar. Ele deseja voltar seguro para casa. E o chefe dele, o seu líder, também não quer que ele se acidente. Então, é essencial verificarmos como estes dois podem trabalhar junto, o operador e o líder, para que o comportamento de risco tenha a barreira colocada e o caminho esteja livre para o comportamento seguro. Nós temos aqui alguns exemplos de barreiras. Falta de capacitação, falta de experiência, ausência de um senso de equipe, distração, um trabalho mal projetado, com sobrecarga ou ocioso demais, pouco enriquecimento, problemas de comunicação entre áreas, troca de turnos, supervisor e funcionário. Nós podemos fazer uma lista enorme com relação a essas barreiras. A questão que fica é que olhar as barreiras de uma forma não sistêmica, não organizada, tende a nos tornar confusos com relação a esse assunto e tende também a dar-nos tiro no sentido de querer resolver tudo que aparece de desvio ou de problema, sendo que, na verdade, somente 5 ou 7 comportamentos se associam a 80% dos acidentes e poucas barreiras estão associadas a esses comportamentos. Nesse sentido, nós queremos resolver, depois de fazermos as observações, identificar qual o problema em cada observação e tratar individualmente, é como se tivesse um pouco de comida no canto da sala, no chão, as moscas estão se juntando, voando ali perto da comida, mas nós tentássemos matar cada mosca individualmente, sendo que a causa é a comida no canto. A mosca é o efeito. Então, muito do que nós vimos nas barreiras usuais, seja sistemas, ou seja, engenharia, ou mesmo nas questões de disciplina, frequentemente lidamos com os efeitos, os nossos planos são extensos e não conseguimos impedir a reocorrência dos acidentes. Antes de irmos para as barreiras, temos que deixar bem claro o que é comportamento. Comportamento é tudo que alguém faz ou fala e que pode ser ouvido e observado. São os movimentos do corpo e as palavras que você diz. Andou, correu, falou, etc. Nós temos 3 tipos de comportamento. O primeiro é o comportamento humano, aquele que é fácil. É fácil eu colocar um óculos, é fácil eu usar uma luva, é fácil pegar uma caneta para escrever numa folha. E este é o exemplo de comportamento humano possível. A escada de acesso está disponível, mas o funcionário prefere escolher a escada vertical em vez da escada azul. A escada azul foi desenhada, projetada para tornar a atividade mais segura, mas o funcionário, por qualquer motivo que seja, ele opta em subir a escada vertical. A escada está disponível, pode ser usada, está na posição correta. Aqui é o típico comportamento humano, possível, fácil. 70% dos acidentes, os comportamentos que se associam a eles são dessa categoria. São fáceis, possíveis. Está tudo pronto para ser usado. Por isso que nós descobrimos que 50% dos acidentes há falha de percepção. Nós temos também uma segunda categoria, que é o sistêmico. O sistema, ele visa otimizar o uso dos recursos. É muito importante atentarmos a esse aspecto. A escada, que foi desenhada e projetada para tornar essa tarefa mais segura, ela está num local distante. A gestão de recursos visa, então, fazer uma alocação de acordo com o planejamento da produção, das atividades, e colocar esses recursos do lado dos operadores, de forma que os comportamentos sejam fáceis de serem realizados. Um mecânico que atravessa uma fábrica, levando a caixa de ferramentas, e ele precisa fazer a manutenção no motor, e descobre que na caixa de ferramenta não tem a chave de fenda que ele precisa, ou a chave de boca, teoricamente, ele teria que voltar para a oficina pegar. Frequentemente, ele não volta. O que ele faz? Ele usa uma ferramenta inadequada para realizar a atividade. Esse é o tipo de categoria de comportamento difícil de ser feito de forma segura, justamente porque o recurso está distante,
tornando, caso ele opte realizar o comportamento seguro, a tarefa mais lenta, mais difícil, mais complicada. Vamos lá. A próxima categoria é a categoria de projeto. É aqui que nós dizemos que é impossível do funcionário realizar o comportamento seguro. Por quê? Não há uma escada azul bem desenhada e preparada para tornar essa atividade segura. Essa imagem é justamente esse REC foi comprado dessa forma e não consideraram a necessidade de segurança do operador. Isso significa que é impossível o comportamento seguro e será necessário, sim, uma iniciativa de análise para a melhoria contínua, projeto e investimento. Além disso, um tempo razoável até que a solução seja implantada. Nós temos, resumindo, 3 categorias de comportamento. O comportamento fácil, difícil e o impossível. Nessas 3 categorias, nós podemos entender como é que funcionam as barreiras. Indo agora para uma compreensão maior das barreiras, eu apresento um modelo que nós desenvolvemos. Ele é o triângulo do comportamento. Compreendê-lo é essencial para que nós possamos planejar a melhoria contínua. Nós temos as barreiras do comportamento seguro. Do lado esquerdo, nós temos o hábito, do lado direito, a escolha, e na base, os obstáculos. Esse trio se une para gerar o comportamento. Então, qual que é a solução típica para problemas de hábito? Nós conversamos com um funcionário novo nessa indústria química. Ele trabalhou numa empresa em que, acreditem, se quiser, em que quem trabalhava com segurança era fresco. O negócio era entregar, produzir e parar de frescura. A pessoa, para permanecer nessa empresa, ela desenvolve hábitos, somente trabalhando 4 anos lá, hábitos de risco. Então, como é que a gente faz? Ao recebermos uma pessoa com hábitos problemáticos e queremos desenvolver o comportamento seguro dela, é através de lembretes, avisos, coaching, aplicação de antecedentes e consequências e o AMC. O que significa isso? Nós fazemos uma integração, nós fazemos um treinamento breve, apresentamos a expectativa, fornecemos o conhecimento, o coach ajuda a desenvolver a habilidade e deixamos bem claro que para trabalhar nessa empresa é necessário trabalhar seguro. Esse aspecto é essencial para o desenvolvimento do hábito. O coaching significa observar a pessoa trabalhando e dar feedbacks a ela, usando um protocolo adequado, de forma que o seu comportamento melhore. As pessoas mais relevantes para realizar isso são os líderes na sua equipe. Isso é um trabalho que tem data para iniciar e não tem data para terminar. Por quê? Um comportamento atrás do outro vai sendo desenvolvido e há muitos comportamentos a serem trabalhados. Nós temos a escolha da pessoa aqui do lado direito. Informação, conhecimento. O diálogo de segurança é útil, uma conversa, um flip chart com uma lição ponto a ponto, reforçamento de expectativas e deixando bem claros, e mais importante de tudo, buy-in. Numa empresa em que os funcionários têm que trabalhar seguro, eles não compraram a segurança. Eles fazem o mínimo acima do necessário para não serem demitidos. Isso não é buy-in. Buy-in é quando eu coloco o meu coração na mesa, eu compro a ideia. Agora, você sabe como gerar buy-in? Você sabe como comprometer as pessoas, como gerar o desejo de realizar seguro? Se você não sabe, você tem uma enorme barreira. Continuando, obstáculos, por fim, envolvem as melhorias físicas, melhorias de clima e as melhorias organizacionais. Na empresa que eu estive essa semana, estou falando dela porque está bem fresco na minha cabeça, é um trabalho de 1 ano que nós estamos fazendo para desenvolver a liderança em segurança. 60% a 70% da performance
e da cultura de segurança de uma organização é produto do comportamento dos líderes. Então não adianta eu ficar mirando na operação se a minha liderança precisa ser desenvolvida. E o comportamento seguro do líder é necessário que seja trabalhado. Bem, eles começaram a estar mais presentes na operação, começaram a dar mais feedback, a conversar, a ouvir e a auxiliar. O clima na operação melhorou, ficou mais positivo. Os funcionários estão trazendo os problemas para serem resolvidos, estão dizendo das suas necessidades, estão confiando mais e eles estão se comprometendo mais. Então, um conjunto de soluções é necessário para que as barreiras sejam tratadas. E ninguém falou lá em mais treinamento, em mais regras, em mais punição ou mais engenharia. Esse é o aspecto. Os comportamentos seguros, melhor dizendo, os comportamentos de risco, não necessariamente significam um problema de treinamento. Nós temos ainda aí uns 5 a 7 minutos. Eu gostaria de dizer a vocês que o hábito, a escolha e os obstáculos, cada um tem suas características de identificação. A engenharia, projetos, simples melhorias ou solução de problemas cabem sim quando nós falamos de obstáculos. Mas vejam, isso aqui é 10, 20% dos problemas. A maior parte dos problemas comportamentais, seja da liderança ou da operação, enquadram-se no hábito e na escolha. E vocês têm aí os tipos de soluções relativos a eles. Esse outro exemplo, a área de armazenamento estava lotada e o funcionário empilhou o pallet sozinho, de madeira, geralmente tem uns 17 quilos, numa área de circulação de empilhadeiras. Ok. A barreira realmente as áreas de armazenamento estão cheias? Por que é aceitável colocar o pallet numa área de circulação de empilhadeira por uma semana no final do mês? Por que é aceitável o funcionário empilhar sozinho? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que é a primeira vez que isso acontece ou é todo mês? Nós podemos, com isso, verificar que existe um status quo, uma série de comportamentos comuns de ocorrerem, e eles se repetem, e ninguém vê, e os problemas vão se acumulando. O fato é que todos esses hotspots geram a exposição que levam aos acidentes. Bem, resumindo as barreiras existentes, esse é um assunto, pessoal, para um dia de treinamento, de estudos e aplicação em casos práticos. E o nosso tempo aqui ele está se esgotando um pouco. A primeira barreira é a baixa percepção. Lembra vocês que 50% dos acidentes são por problemas de percepção. No mínimo, eu quero mostrar um próximo slide justamente para mostrar isso para vocês. Olha só a questão da percepção, como funciona. Nós temos o funcionário com inexperiência e o funcionário experiente, o veterano. O inexperiente não sabe nada e presta atenção em tudo. É igual quando está se aprendendo a dirigir. O fato dele não saber nada, ele não vai reconhecer as oportunidades, os problemas, ele não vai identificar os alertas, os riscos, e ele vai falhar porque não sabe nada. O veterano, esse pessoal que é inexperiente, pode ser um rapazinho de 20 anos, como pode ser um novo funcionário, mesmo que ele tenha 40 anos de idade. O experiente, ele sabe tudo, o conhecimento é elevado. O problema é que faz 20 anos que ele vê aquela área, aquela tarefa, aquele processo, e ele faz tudo aquilo de olhos fechados. Resultado disso, a concentração dele é muito baixa. E é por causa disso que ele falha. O projeto do Cuidar Mais, o que ele faz? Usando técnicas de coaching atuais, nós pegamos a pessoa que está com baixo conhecimento e baixa concentração e colocamos nessa janela do meio, que é a janela ótima de performance, aumentando o conhecimento
e aumentando a concentração. Com isso, a performance melhora, acredita em mim, rapidamente, no curto prazo. Nós estamos falando de um mês e meio. Isso é 50% das suas perdas. Um problema de segurança é um problema de qualidade. São duas faces da mesma moeda. A pessoa que não segue um procedimento de segurança, ele não segue de qualidade. A pessoa que não se concentra numa atividade, isso afeta a operação, a qualidade, a produtividade, custos, tudo. Não há uma separação nessas dimensões do processo de gestão. A segunda barreira é informação. A informação na hora de se realizar o comportamento. A troca de turnos até hoje é um problema. Isso acaba levando a erros. Não preciso detalhar o motivo para vocês, mas eu poderia num curso mais extenso. O outro é feedback. Quantos dos nossos funcionários realmente sabem agora que estão trabalhando de forma adequada e correta? Geralmente eles não estão. Então, a informação não é só papel impresso no quadro, e diga-se, pouca gente lê, mas é a informação objetiva e útil ao adulto, fornecida em reuniões no início de tarefa, no início de turno, durante a volta de um líder na área, com o pessoal da qualidade de segurança andando no setor e sendo parte da solução. A informação pode ser treinamento também, se for cabível, não tem problema. Terceira barreira, recursos. Recursos vocês podem chamar por 6M, que é o diagrama de Chicago, está presente no diagrama de Chicago. Recurso é mão de obra, recurso é método, recursos são máquinas, equipamentos, ferramentas, é o próprio sistema, e vocês podem, as medições, métricas adequadas, isso afeta enormemente, gente. A informação e os recursos afetam enormemente a percepção. O pessoal da operação é um pessoal inteligente, capaz, são campeões. Com ou sem o recurso, eles vão trabalhar, ou com ou sem informação, eles vão encontrar um jeito de entregar. Olha o tamanho da barreira. Nós temos em quarto lugar, incentivos. Um processo em que você não tem ao lado das métricas produtivas, indicadores em real time de comportamento seguro, por exemplo, estimulam as pessoas a produzir cada vez mais e até ultrapassando seus limites, vindo a se acidentar. Eles são contratados para produzir. Eles sentem alegria, satisfação e realização em alcançar as metas. Todos nós sentimos. É um incentivo natural inerente ao processo, que precisa ser balanceado com incentivos, não a segurança. Porque uma empresa 100% segura, podemos imaginar que, se ela existir, talvez ela não seja produtiva o suficiente para ser competitiva, podendo vir até ter problemas financeiros. Mas o ponto de equilíbrio entre segurança e operação é o que nós chamamos de um incentivo ao trabalho seguro, à produção segura, a esse balanceamento dinâmico que existe. O quinto, e é um dos menos frequentes, é um conhecimento inadequado para realizar a tarefa e a capacidade. Quando eu falo a capacidade, é a pessoa certa no lugar certo. O que nós encontramos frequentemente são falhas no processo de seleção e designação. E nós encontramos também a baixa percepção comprometendo toda a especialização que um operador tem. O último elemento, e o mais complexo para se descobrir, mais difícil, se não houver um ambiente de confiança, são os motivos. A pessoa pode ter percepção adequada, informação, os recursos estarem disponíveis, ter os incentivos adequados, todo o conhecimento e capacidade para performar. Mas se os fatores pessoais dela não estiverem adequados, ela vai escolher a direção errada. Lembra que eu disse para vocês que a maior ameaça a nós mesmos somos nós. E a emoção é algo muito complicado.
de se gerenciar e lidar. Aqui eu faço uma seguinte ligação: segurança é emoção. A sexta barreira pode comprometer todas as outras e ser a principal, dependendo do clima da equipe ou dependendo do que estiver acontecendo com a pessoa. Bem, esse foi o nosso webinar. Eu gostaria de convidá-los a fazer uma chamada, e-book que nós lançamos, dos 7 fatores de sucesso para a gestão de comportamento na operação, seja numa indústria de serviços como o setor elétrico, numa usina nuclear ou no processo de manufatura. Eu agradeço e dentro de instantes nós vamos iniciar a fase de perguntas e respostas. Obrigado. Nós temos 2 perguntas. Uma é como gerar buy-in. Essa é uma pergunta pequenininha e extremamente complexa. Primeira coisa, eu vou colocar algumas propriedades do buy-in. Buy-in é uma compra interna. Quando a gente vai na loja, a gente não tem dinheiro, é uma loja de carro. A gente chega lá, sem querer, dá uma vontade enorme de comprar o carro mais bonito e acaba sendo o mais caro. Isso é buy-in, é compromisso, é desejo. Quando a gente fala em segurança, como que alguém pode ter compromisso se a segurança é chata, as pessoas apontam o dedo punindo-as porque elas não seguem as regras, apontam o dedo dizendo que elas têm que seguir as regras, o ambiente não é construtivo e de respeito, como é que o coração pode vir à mesa? Eu respondo isso dizendo que a segurança tem que ser sexy. E eu não falo no sentido sexual, mas eu digo no sentido de atração, igual quando nós vamos comprar um carro. Como é que a gente faz isso? Primeiro, respeito. Segundo, se nós trabalharmos e fizermos o enforcement, que é você tem que seguir a regra, não vai ter coração na mesa. É necessário eliminarmos o conflito entre compliance e seguir regras, porque se eu só mirar nisso, eu vou limitar a cultura de segurança. E uma cultura de segurança é forte quando as pessoas desejam trabalhar seguro. E compliance não impede a cultura de segurança. O fato é que o compliance tem sido tratado como o grande, se não o principal, o único objetivo de segurança. Se você quiser trabalhar aqui, tem que seguir as regras. E com isso, nós limitamos aonde nós podemos seguir. Então, eu vou dizer o seguinte: a segurança tem que ser atrativa. E para que eu coloque o meu coração na mesa, o funcionário tem que ser parte da solução. Ao identificarmos um problema, compartilhamos o problema com a equipe afetada. Nós conversamos. O especialista é o operador, não é o profissional de segurança, muito menos o diretor ou o gerente. O especialista é aquele que trabalha há 20 anos fazendo a mesma tarefa todo dia e entregando as metas, que cada vez são mais audaciosas. Nesse sentido, ao compartilharmos, nós colocamos o funcionário como parte da solução. E aí ele deixa de ser parte do problema. Continuando, ao pedir a contribuição dele, ao ouvi-lo, ao construir sobre a sua proposição, trabalhando do mesmo lado da mesa, trabalhando para implantar juntos, eu ir à operação ajudando a avaliar se a solução foi bem proposta. Eles vão colocando o coração na mesa. Isso é buy-in. No desenvolvimento do comportamento seguro ou da alta performance, o lento é o mais rápido. Isso parece que dá trabalho. Dá um pouco mais de trabalho, sim, mas eu vou dizer para vocês. Uma redução de 80% dos acidentes de uma empresa é obtida em 1 ano, por várias empresas usando essa técnica. Será que realmente é lento?
Fica essa pergunta. Qual que é a outra pergunta, William? As principais barreiras do comportamento humano. As principais barreiras do comportamento humano eu mostrei a vocês. A primeira é informação. Lembra que as pessoas esquecem, elas precisam ser lembradas. Tem a percepção do novato e do experiente. Temos a questão de recursos estarem bem gerenciados, disponíveis. Nós temos a questão de incentivos desbalanceados, por exemplo, a produção. Nós temos a questão da capacidade, da habilidade. Quando eu falo habilidade, envolve coordenação motora, saber fazer, conseguir realizar um ciclo de tarefa de forma segura, com qualidade. E, por fim, os motivos das pessoas. São essas 7 barreiras principais. E a nossa sugestão é que vocês, a cada evento de comportamento, de risco, ou mesmo até de acidente, comece a associar uma ou mais barreiras e construam um gráfico, um histograma, de forma a saberem quais são as barreiras mais frequentes em sua organização. Com base nisso, a tua diretoria, a gerência, vai poder priorizar metas de melhoria, melhor dizendo, definir metas de melhoria a cada ano, alocando recursos e ajudando com isso a alterar o ambiente que circunda os operários, de forma que eles possam trabalhar de forma mais segura. Lembrando, poucas barreiras, poucos comportamentos seguros associam-se a 80% dos acidentes. Com isso, nós cumprimos o nosso webinar, com 30 minutos de apresentação, mais 15 minutos de perguntas e respostas. Em havendo perguntas, vocês têm, na nossa apresentação, no nosso Hangout, vocês têm o nosso e-mail, eu vou estar projetando novamente aqui para vocês. Vocês têm o nosso e-mail, meu e-mail pessoal, cmaceira@nmseg.com.br. Mandem as suas dúvidas e eu, com alegria, responderia a cada uma delas, compartilhando com todos vocês. Muito obrigado e uma boa tarde.